Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal das 7h07 da manhã. E o nosso tema de hoje é Ai, que sofrência! Vamos falar de sofrimento. Mas sabe que esse final de semana, sábado, eu fiz a live junto com a Babi, né? E essa live, muitas pessoas assim que acompanham ela, que me acompanham também, e me mandaram directs, me mandaram mensagens, e as mensagens, a grande maioria delas, era assim, vinha um sofrimento contido nas mensagens, sabe? Aquela coisa, poxa, Luciano, como é que eu saio desse buraco que eu estou vivendo? E ontem, interessante que eu não recordo aonde, mas estava passando aí pela sala e minha filha estava vendo alguma coisa na TV, ou comercial, sei lá, e uma pessoa falou assim para outra, é, eu caí num buraco, sabe como é que é? Alguma coisa assim, né? Eu caí no buraco, você sabe o que é isso? E a outra respondeu, eu sei, eu nasci no buraco, né? Então, ai, que sofrência! Bom dia a todos que entraram. E o Dalai Lama, ele tem uma frase muito interessante. O Dalai Lama fala assim: o que é o inimigo? Ele faz uma pergunta, né? O que é o inimigo? E ele responde: eu mesmo, a minha ignorância, o meu apego, o meu ódio, né? Aí está realmente o inimigo. E hoje eu vim aqui bater esse papo com você sobre as causas do sofrimento humano. Parece que sempre na vida, de uma forma ou de outra, nós estamos sofrendo por algo. O seu corpo parece que sofre por comida, o seu corpo sofre por descanso, por sono, e seu emocional sofre por atenção, por carinho, por reconhecimento e etc. Então nós somos uma máquina que parece estar eternamente insatisfeita. Assim que você sacia uma vontade, assim que você sacia um desejo, parece que imediatamente você já deseja outra coisa. Ou seja, nós sofremos por aquilo que nós não temos. Interessante isso, né? Nós sofremos pelos nossos desejos. Então você sofre. E Siddhartha Gautama, que era o Buda, falava exatamente isso, que a causa do sofrimento humano é o desejo. Você sofre pelo dinheiro que você queria ter, mas você pensa que não tem. Você sofre pelo amor que você não tem. Você sofre por não ser compreendido, por não estar saudável, por não estar com aquele corpo que você desejaria, ou aqueles quilos na balança que você desejaria. Então você sofre por uma infinidade de coisas. E quando nós conquistamos aquilo que nós queremos, imediatamente entra o quê? Entra o apego. E daí você é imbuído por uma sensação que parece te falar assim: olha, se você perder aquilo, vai gerar desconforto, vai gerar tristeza, vai gerar sofrimento, não é verdade? Então, como exemplo, você sofre pela roupa que você quer ter, mas não tem. Você sofre pela casa de praia dos seus sonhos, mas que não pode ter, ou sítio, ou seja lá o que for. E aí, quando você, pegando o exemplo da roupa, né, você sofre pela roupa que você quer ter e não tem, e daí chega um momento que você vai lá e compra a roupa. E daí você fica triste por ter deixado cair algo nela e aquela pequena manchinha que ficou. Então, vale lembrar que nós vivemos em um mundo dual. Eu venho falando sempre dessa dualidade aqui com você. E para você saber o que é felicidade, você só reconhece a felicidade por você conhecer o que é infelicidade. Eu já falei isso várias vezes aqui em lives diferentes. Você só conhece a importância do amor por saber do desamor. Bem-estar versus o mal-estar. Essa dualidade da vida que te dá o conhecimento do outro lado da moeda. E você quer o prazer.
mas sempre, sempre o prazer. Mas para isso, muitos escolhem fugir da dor e novamente nós caímos na dualidade, como se a vida fosse uma gangorra, né? Você empurra para um lado, mas uma força inversa faz você voltar para o outro. Em sala de aula, no treinamento semente, eu vejo sempre, sempre, sempre pessoas sofrendo quando elas se dão conta que suas crenças mais arraigadas eram, na verdade, ilusões que elas acreditavam ser verdade. Que incrível isso, né? Então, você quer ver uma coisa? Tem um aluno, aliás, se você tem o meu livro, Tem Histórias para Contar, eu coloquei essa história no livro para elucidar e que para muitas pessoas podem parecer uma bobagem, mas exatamente a mesma coisa com bobagem tem coisas gravíssimas que acontecem com o ser humano. Então, veja bem, um aluno foi fazer o semente com 30 e poucos anos, e daí ele pegou e a história dele, né? Quando ele tinha 8 aninhos de idade, os pais se separaram. O pai herói dele foi embora. E ele, caramba, como assim, né? Então o pai vinha semana sim, semana não, e ele pegava o menino e para dar uma volta tal. E daí ele pegou lá um certo dia, eles foram lá comer um sanduíche e o menino pediu maionese para o pai. E o pai falou assim para ele: homem que é homem não come maionese. Então imagina, o pai herói se separa, volta de vez em quando, pega aquele menino para comer um sanduíche e o moleque adorava maionese. E ele pede o tubo de maionese e o pai fala: menino, homem que é homem não come maionese. Nesse momento ele cria uma história, porque é uma historinha com E, na cabeça dele, ele cria uma verdade que é: poxa, meu pai foi embora de casa, eu sou o único homem em casa e eu preciso ser o homem da casa, cuidar da minha mãe, das minhas irmãs. Então, eu para ser homem, eu não posso comer maionese. Homem que é homem não come maionese. 8 anos de idade. Muito bom. Olha só que coisa incrível. Esse cara cresce, casa e por aí afora e nunca mais, apesar de amar maionese, tocou na maionese na vida. Aí um belo dia, o pai que estava morando fora de São Paulo, pega e fala assim para o filho: filho, eu vou para tal lugar a trabalho, mas eu vou ficar aí em São Paulo por coisa de 3, 4 horas. Você encontra comigo no aeroporto para a gente bater um papo, ficar um pouco junto, beber alguma coisa junto? Ele super feliz, claro, né, pai? E daí ele foi lá para o aeroporto, os dois chegaram e falaram assim: pô, não deu tempo para eu comer, vamos comer um sanduíche no aeroporto antes do próximo avião, vamos lá, pai. Tudo feliz, batendo papo e tal. Daí chega o sanduíche lá do pai, chega o sanduíche dele, o pai pega um tubão, tinha lá um tubo de mostarda, de ketchup, de maionese na mesa, ele pega um tubão de maionese, enche o sanduíche de maionese. Daí o cara já com 36, não lembro, com 36, 38 anos, ele olha assim e ele perdeu a fome. E ele olha assim para o pai e fala assim: ô pai, desde quando você come maionese? Daí o pai olha para ele assim com a maior cara de ET do mundo, né? Fala: do que você está falando? Falei: pai, desde quando você come maionese? E daí o pai olha para ele com cara assim que não está entendendo nada e fala assim: eu como maionese a minha vida inteira, sempre comi maionese, por que você está me perguntando isso? Falei: pai, deixa eu te fazer uma pergunta olhando nos seus olhos. Eu tinha 8 aninhos de idade, na época que você ia me pegar semana sim, semana não, e um dia nós fomos comer um sanduíche e você falou assim para mim, eu pedi maionese para você e você falou: homem que é homem não come maionese. Por que você falou isso? O pai olha para ele e fala assim: sei lá porque eu falei isso, acho que aquele dia eu estava com preguiça de levantar para pegar maionese, ou o garçom não estava por perto para eu pedir a maionese. Não faço nem ideia por que você está falando isso.
Meu cara falou assim, pai, eu nunca mais na minha vida comi maionese desde aquele dia, porque você me disse que homem que era homem não come maionese. O pai começou a dar risada e falou, que bobagem. Então, repare bem, aliás, isso tá, eu falei, né? Está no meu livro, tem histórias para contar. Daí você fala assim, pô, mas que bobagem, e daí que o cara nunca mais comeu maionese? Né? Só que esse é só um caso que não repercutiu tanto na vida dele, a não ser o fato dele adorar maionese e por quase 30 anos nunca mais ter comido maionese. Mas é a mesma coisa que às vezes um pai fala para o filho, você é burro, você nunca vai ser nada na vida, sabe? Você parece uma mulherzinha, ou para a menina, você parece um homem, você é um incompetente, você é um estabanado. E daí quando, se o pai e a mãe, que exerce uma função poderosa sobre o filho, pegou aquela frase negativa, um abraço. Tá ali, se ele pegou essa frase, criando realmente um burro, um incompetente, um estabanado, um azarado, nunca vai ser nada na vida e assim por diante. Então, o ser humano, ele tem assim a necessidade de estar certo, de ter o domínio da verdade, o domínio da vida. Isso quando não quer dominar a vida do outro, né? O ser humano tem tanta necessidade de domínio que às vezes não basta dominar a própria, que ainda dominar a vida de mais alguém. Daí, a pessoa não consegue. E o que acontece? Novamente, ai, que sofrência! Novamente sofre, pois esquece que a vida é para ser vivida na sua plenitude. E experiências, sabe? Você vive as experiências intensamente. A vida não é para ser controlada. A vida é simplesmente para entrar em flow with, sabe? Você entrar no flow da vida, estar atento para os sinais do universo, porque Deus vai estar sempre falando com você. E outro fator que causa essa sofrência, ai que sofrência, é a expectativa. Eu já fiz live aqui, aliás, vou trazer esse tema qualquer dia de volta para vocês, né? Eu fiz uma vez uma live que eu lembro direitinho, dizem, a expectativa é a mãe da merda. E é verdade, você cria expectativa de como a sua aparência tem que ser, de como a sua vida tem que ser, de como o outro tem que te tratar. Daí você cria expectativa de um monte de coisa para o seu dia. Daí a sua expectativa não é atendida. E lá vem, ai, que sofrência. Daí vem o sofrimento novamente. Por quê? Porque você criou o seu mundo na sua cabeça perfeito, com base na sua expectativa. Agora acabei de lembrar que quem é um pouco mais experiente como eu, assim, já estou com 25 anos de idade, tem uma frase célebre do Garrincha, diz que na Copa do Mundo de 1970, onde o técnico mostra todo o jogo dos russos e fala, olha, nós vamos fazer assim, porque o russo vai fazer assim, os russos estão fazendo dessa maneira, e você vai fazer assim, 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 vocês vão fazer assim, assim. Ele ouviu, e daí falou, vocês entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Ele falou, tem uma pergunta. Vocês já avisaram os russos? Então, vocês já avisaram os russos? Então é exatamente isso, você cria uma expectativa, sabe? E na sua cabeça, você só esqueceu de avisar o outro o que ele deveria fazer. Quando eu me separo em outro relacionamento, eu sofro por causa do ex. Isso e fica se repetindo em toda a minha relação. Bom, aí tem duas coisas, né? Tem tem duas coisas aí. Eu falo sempre, você entra num relacionamento, sai de um relacionamento, você entra num relacionamento, sai de um relacionamento, entra num relacionamento, sai de um relacionamento, e só mudou o nome do cara, só mudou o nome da situação. Sempre o sentimento é o mesmo. Ou seja, na lei da atração, você está atraindo o mesmo tipo de pessoa
aquela relação se repete, aquela separação se repete da mesma maneira e o seu sentimento se repete. Então, isso acontecia comigo nos meus relacionamentos. Eu conto isso dentro de treinamento, dentro de Semente, eu conto exatamente isso, que relacionamento recorde na minha vida era de 2 em 2 anos. Nunca nenhuma mulher ficou comigo mais de 2 anos. Eu sempre trocava de mulher a cada 2 anos, lá no passado. E por quê? Porque eu vinha repetindo exatamente a história que eu criei, como a história que eu acabei de falar da maionese. Eu também, com 7, 8 aninhos de idade, eu criei uma história verdadeira na separação dos meus pais, como verdadeira para mim. E como aquilo era verdadeiro, eu realmente eu criei uma história que eu não nasci para ser amado, que casamento era ruim, que casamento era sofrimento. Eu criei essa história na minha vida. E quando a gente cria uma história e passa a acreditar piamente nela, ela passa a ser uma crença, só que no meu caso era subconsciente, eu não me toquei isso até 30 e poucos anos de idade, que eu trocava de namorada, de noiva, de esposa a cada 2 anos. Eu não sabia por quê. Por quê? Porque eu, no meu subconsciente, estava vivendo a história que eu criei. A história que eu criei, não minha essência de vida. Então, né? Então, aí tem 2 coisas a observar. Primeiro, qual a história que você criou para ter que ficar trocando de relacionamento de tempos em tempos? E o que está dentro do seu subconsciente que você atrai exatamente a mesma história de tempos em tempos? E é isso que a gente faz dentro do treinamento Semente. Nós vamos atrás dessas crenças para chegar na raiz dela, daí sim muda a rede neural e daí você passa a ter um relacionamento maravilhoso para sempre. Então tem algumas coisas que acontecem dentro do Semente que não tem preço. Não tem como dar um valor que você fala, poxa, se você mudar isso na sua vida, quanto vale? Vale todo o dinheiro no mundo e todo o esforço do mundo, né? Então, na verdade, você cria a expectativa, por quê? Porque você está no futuro, né? Eu falo sempre isso aqui na meditação das 21h21. A expectativa nada mais é do que a projeção do futuro. Você cria expectativa porque você está ali preso naquilo que não aconteceu ainda, mas você já projeta o resultado esperado por você. E quando você toma consciência que está sofrendo pelo desejo, por criar expectativa, por se comparar com os outros, ou estar nessa gangorra da dualidade, você começa a ter clareza que está em um sofrimento que pode ser mudado. Claro que pode. Como? Deixe a vida seguir. Fluir em sua natureza, viva o momento presente, tal como ele se apresenta naquele momento, naquela hora, no momento do aqui e agora. E seja a pessoa que você nasceu para ser em sua essência, não o que o outro quer que você seja, não o que a sua mente ou seu ego quer que você seja. E aí, vale lembrar de como eu comecei essa live de hoje. Vale lembrar de Dalai Lama, né? O que é o inimigo? Eu mesmo, a minha ignorância. Quando a gente fala minha ignorância, é minha ignorância sobre mim, sobre os meus programas subconscientes, sobre a minha programação. Então, quem é o inimigo? Eu mesmo, a minha ignorância, o meu apego, o meu ódio. Aí está realmente o inimigo, ninguém mais. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e com alegria. Tem uma notícia para dar para vocês. Hoje, 21h21, eu estarei ao vivo na meditação. Mas lembra que eu falei que as lives não estariam mais salvas, não estariam mais à disposição aqui, porque eu ia montar um livro patati patatá, porque daí muitas pessoas começaram a me escrever, poxa, Luciano, eu não gosto de ler, então põe o áudio, põe isso, põe aquilo, e daí eu conversei com a minha equipe, bati um papo com as pessoas que mexem muito mais com as mídias do que eu, então assim, vai voltar, vai ter à disposição para vocês em áudio, vai ter à disposição para vocês em leitura e vai ter à disposição para vocês o próprio vídeo da live, não aqui aqui no Instagram, que a gente está com
coisinhas técnicas com o Instagram para deixar aqui, mas a live do dia vai ser editada e vai estar à disposição no meu canal do YouTube para você, se não no mesmo dia, no dia seguinte. Então, se você chegou aqui e assistiu a live pela metade, não conseguiu pegar a live inteira, provavelmente a live de hoje, ai que sofrência, se ela não estiver no YouTube hoje, ela já vai estar amanhã à sua disposição lá. E depois eu vou falar onde que você pode encontrar ela escrita para você ler e onde você pode encontrar também só o áudio. Tem muitas pessoas que falam, adoro ouvir as suas lives dirigindo. Não tem como só mandar o áudio, porque daí carrega mais rápido do que o vídeo e assim por diante. Então, logo, logo volta as lives para você no meu canal do YouTube. Se você não me segue ainda, vai lá no YouTube, passa a me seguir e põe lá o sininho lá que você é avisado assim que entrar a live. Combinado? Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e com alegria. 21h21 estarei de volta ao vivo e a cores para nossa meditação. Um excelente uma excelente semana, uma excelente segunda-feira para vocês. Beijo no coração desse ser humano maravilhoso que você é. Até mais.